Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso programa vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Afinal de contas, estamos no mês de abril, o mês que celebra a conscientização sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Alguns dos principais sintomas que podem definir o TEA, o transtorno do espectro autista, é exatamente um atraso no desenvolvimento da linguagem e também problemas de socialização e interação social. A ciência até hoje não conseguiu de fato definir uma causa para o autismo, mas o que tem se visto bastante ao longo desses anos é o trabalho de pesquisadores, estudiosos, associações e principalmente familiares em desenvolver técnicas, em desenvolver ferramentas que minimizem esses sintomas. Por isso, no programa de hoje, eu vou te levar para conhecer o Instituto Santos Dumont, lá em Macaíba, em que lá eles oferecem aulas de paradesporto para crianças com espectro autista. A inserção dessa modalidade na vida dessas crianças mudou completamente a rotina delas dentro e fora de casa. É por isso que encontrar mecanismos e formas de desenvolvimento da comunicação pode ser determinante para o aprendizado de uma criança dentro do espectro autista. O Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco, você vai conhecer a história de Leilane Azevedo e da sua filha Maria Isis. Desde a inserção do paradesporto na vida de Maria Isis, o sono e também a qualidade de vida dessa criança mudou completamente. Um dos principais agentes da inclusão e da participação social é o ambiente escolar. Uma vez que a criança está inserida, a criança do espectro autista está inserida no ambiente escolar, o desenvolvimento dela é perceptível. E quem está aqui para testar isso é Leilane Azevedo, ela é a mãe de Maria Isis, que está aqui atrás, participando aqui da aula de Educação Física, já há 5 anos aqui no Instituto Santos Dumont. Muita coisa mudou, Leilane? Muita. Eu digo que eu tinha uma filha antes do Instituto e uma filha depois do Instituto. Realmente minha filha é muito bem assistida. Isis era uma criança que não gostava de socializar. Hoje a minha Isis socializa, vamos dizer, 90%. A questão do sono, sem dúvida nenhuma, o que era muito, muito, muito difícil. Com tudo que ela tem feito, né? Esse esporte, ele tem ajudado muito na questão do sono. A minha Isis, ela tinha muita dificuldade de brincar, não sabia brincar, né? Eu costumava dizer que ela não sabia brincar, né? E depois do esporte, eu acredito que isso também tem ajudado bastante. Dentro de casa, né, para o convívio dentro de casa, até mesmo para fazer as atividades do lar, né, de repente o dever de casa, aquelas coisas que a criança tem. Ela também está mais aberta? Sim, bem mais. Isis era muito fechada no mundinho dela, né? Eu costumava dizer que ela vivia no mundinho dela. E assim, a escola também tem muitos ganhos. A participação da escola, sem dúvida nenhuma, é muitíssimo importante. Esse ano, por exemplo, Isis ainda não começou a estudar, por conta que a gente tem aquele probleminha da auxiliar, que a minha filha necessita de auxiliar, né? Mas muitos ganhos com a questão da escola, depois que começou a estudar. Como é que está esse processo, né, de aquisição, de contratação de auxiliar dentro da escola? Como é que você hoje enxerga isso, já que a educação é um direito de todos? A gente não tem previsão, na verdade, para esse ano ainda, né? Falam-se que já se contratou, né, os concursados, enfim, mas até então a escola que a minha filha estuda não tem previsão, né, de início. Porque, assim, no caso da minha filha, é inviável ela ir para a escola sem auxiliar, ela não tem como, ela tem muitas outras necessidades
só a professora em sala não consegue. Você percebe assim que a possibilidade, né, com a devida assistência, com o devido auxílio, com os devidos incentivos, você consegue perceber uma Isis assim se desenvolvendo ainda mais? Sim, eu espero muito da minha filha. Minha filha vai longe. Ela tem potencial. Como eu já repeti aqui algumas vezes, ela é uma outra criança. Então minha filha tem muito ainda a crescer. E eu tenho certeza que quanto mais estímulo, ela vai chegar longe. Ela é muito capaz. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Agora você acompanha uma entrevista com Luana Prígio. Ela é preceptora, fonoaudióloga e ela explica pra gente como a inserção desse paradesporto ele foi benéfico para a comunicação e também para a interação social dessas crianças. Bom, está mais que claro que a inclusão ela passa necessariamente pela essa participação social. Então, quanto mais espaços a gente puder oferecer às pessoas com deficiência, especialmente as pessoas no transtorno do espectro autista, mais ganhos elas terão. Já está mais que comprovado isso. A gente está aqui agora com Luana Prígio, ela é preceptora, fonoaudióloga aqui no Instituto Santos Dumont. Mais uma vez saindo na frente, né, com todas essas estratégias de inclusão. E aqui a gente estava vendo, acompanhando aqui o paradesporto, voltado exatamente para essas crianças dentro do TEA. Como é que vocês conseguem perceber, né, os ganhos a partir do exercício físico, da atividade física que vocês propõem aqui? Além das crianças poderem movimentar o corpo, né, elas poderem vivenciar esse espaço que é comum das crianças que convivem na escola, como por exemplo estar num ginásio, né, conviver com os pares, né, as crianças da mesma idade, então proporcionar esse momento de interação social, de atividade física mesmo. Então, quando a gente começou o projeto, por exemplo, muitas mães falavam: nossa, meu filho nunca esteve num ginásio, ele nunca brincou desse jeito. Quando a gente para pensar, poxa, deveria ser comum crianças dessa faixa etária terem acesso à atividade física, ao esporte, e a gente vê que isso nem sempre acontece, né? E a gente poder proporcionar isso para elas, então a gente vê realmente os ganhos, tanto delas dormirem melhor, porque fazem atividade física, delas conviverem com os pares, né, e conseguirem se relacionar com os coleguinhas da mesma idade, e conseguirem organizar o corpo melhor por conta da atividade física. Elas se comunicam melhor porque elas estão ali motivadas, então elas se comunicam melhor porque querem a bola, porque querem jogar, começam a aprender o nome dos esportes, interagir junto, né, e fazer aquele time. Então isso tem sido muito legal e a gente vê esses ganhos e as famílias também trazem isso para a gente. Quais são as estratégias hoje, né, que uma escola elas podem adotar para que isso seja comum, né, não seja algo especial como se costumava falar? O ideal é que as crianças com deficiência, né, especificamente as que estão no TEA, que a gente está tratando hoje, né, elas sejam incluídas em todas as atividades, que elas não sejam o café com leite, né, mas que elas participem do esporte junto com seus colegas, que a gente possa ali ter um mediador junto com ela, que pode ser tanto um professor auxiliar, ou mesmo os coleguinhas, eles podem aprender a como mediar, né, como ajustar de uma forma que esse colega que tem alguma dificuldade em algum aspecto possa estar junto, né. Aqui a gente usa algumas estratégias, por exemplo, mapear o espaço, né, organizar as atividades antes, então quando eles chegam já tem atividade 1, atividade 2, atividade 3, tudo organizado com os cones, com o que ele tem que fazer, já com a tabela do basquete montada, então ele sabe que eles vão ali passar pelo cone, chegar no basquete. Aí a gente, por enquanto, não usa a quadra toda, usa só metade, porque senão eles se dispersam muito. A gente tem uma rotina, então no começo a gente tem a musiquinha do alongamento, depois segue para a atividade, terminou a atividade, a gente tira as coisas daquela atividade que acabou, para eles focarem só na segunda e não quererem ficar na anterior. E no final a gente faz esse ritual de que está finalizando, então tem essa rotina. São algumas estratégias que a gente usa para ir mediando e favorecendo para que eles sigam a atividade de acordo com o que é proposto e vão aprendendo sempre coisas novas.
Eu acho que repensar, né, esse ambiente escolar, esse ambiente de inclusão, é também, a gente pode tentar ampliar isso para repensar os espaços físicos. E agora, mais que nunca, a gente tem visto algumas vagas especiais, né, para estacionamento, em aeroportos, voltadas para pessoas no espectro autista. E ainda é uma polêmica, né? Então a gente se propõe a repensar certos assuntos e, ao mesmo tempo, temos aí uma parcela da população que ainda não consegue compreender isso, né? A gente entende que isso ainda não está, né, assim, acessível a todas as pessoas, essa informação, mas o nosso papel aqui é esse, né, trazer essa informação. Então, alguns símbolos têm mudado, né, e as pessoas aos poucos vão se apropriando, como, por exemplo, o símbolo do autismo, que por muito tempo foi o quebra-cabeça, né, aquela fitinha com quebra-cabeça, e hoje a própria comunidade autista vem questionando esse símbolo e vem mudando. Então hoje se usa o infinito deitado, ele, né, coloridinho, o 8 deitado, e isso vem mudando e as pessoas vão conhecendo aos poucos, né? Então existe essa garantia de direitos que não são privilégios, são direitos adquiridos, né, como por exemplo o acesso à vaga, à fila preferencial, e está lá o símbolo que representa o autismo, que as pessoas possam saber o que esse símbolo, né, significa, não só o autismo, mas as pessoas neurodiversas, e que isso é um direito adquirido. Isso faz parte desse desenho universal que está dentro, né, da Lei da Inclusão Brasileira. E eu queria que você explicasse isso um pouco para a gente. Tá, o desenho universal, na verdade, ele está relacionado a atitudes, a mobiliários, né, objetos que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, né, até mesmo a estrutura arquitetônica, para que todos possam ter acesso. Um exemplo que eu uso sempre é o exemplo da rampa, né, que é mais fácil de visualizar e pensar. Por exemplo, se eu tenho um lugar em que eu posso colocar uma escada e uma rampa, ou só cabe uma escada ou só cabe a rampa, qual é o jeito, né, qual é a estrutura que eu posso colocar para que todos acessem? Então, talvez, em vez de ter uma escada e uma rampa, ia ficar apertadinho, eu posso colocar só uma rampa com uma inclinação boa. E aí toda e qualquer pessoa pode subir. Uma mãe com um bebê no carrinho, uma pessoa cadeirante, ou uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, e até mesmo quem consegue andar. Então isso é desenho universal. Outro exemplo é maçaneta. Hoje em dia a gente não recomenda mais que use a maçaneta de bolinha, porque uma pessoa que tem dificuldade para abrir, vai ser difícil de manipular. Até mesmo a gente, se está com a mão deslizando, com sabonete, com hidratante, vai ser difícil. Então a maçaneta da porta, qual é a forma de eu fazer a estrutura dessa porta, na largura, na própria maçaneta, para a forma de abrir e fechar, para que todos possam utilizar. E aí eu não preciso pensar numa adaptação. Eu faço de um jeito que todo mundo usa. E isso é desenho universal. Fica mais fácil para todo mundo e acessível para todo mundo. E a gente agora chega, né, num momento que o ISD ele está ampliando cada vez mais, né, o conhecimento. E já que não dá para ter todas as pessoas com deficiência, pessoas no espectro autista dentro do Instituto, por que não capacitar as famílias, capacitar cuidadores? Existe agora um curso, né, específico para essas pessoas, pais e cuidadores. Isso, então a gente vê não só, né, no Instituto Santos Dumont, mas de uma forma geral, esse desafio de conseguir acolher todas as famílias, todas as crianças ou todas as pessoas com deficiência. E a gente trabalha muito na perspectiva do cuidado centrado na família. Então a gente precisa capacitar essa família para lidar com essa pessoa, né? E não só isso, mas capacitar a comunidade como um todo para que as pessoas com deficiência possam ser acolhidas e compreendidas. Então hoje o nosso foco não é só o atendimento clínico, mas também fazer cursos de orientação para pais das crianças que estão no nosso instituto sendo atendidas, mas mesmo as que a gente não consegue acolher, elas podem ser acolhidas no curso para formação, para capacitação, para partilhar conhecimento uns com os outros, e a gente tem colhido bons frutos. Ao longo desse ano a gente está aqui planejando pelo menos mais 2, além do que já está para começar. Enfim, a ideia é sempre poder ampliar. Mais um ano de conscientização a respeito do transtorno do espectro autista. Que avanços você tem percebido aqui na nossa comunidade local? É sempre um dia marcante, o dia 2 de abril. Né? Acho que a bandeira que a gente traz é do anticapacitismo, né? De não ter esse preconceito com as pessoas com deficiência de maneira geral e que elas estejam cada vez mais presentes nos ambientes, quaisquer que sejam. Né? E de avanço que a gente vê, eu acho que cada vez mais ainda as pessoas com deficiência elas estarem presentes, né? Antes a gente não via, né? E hoje é muito mais comum e que seja cada vez mais comum, né? Que todos possam viver em sociedade e participar socialmente
Isso é o essencial, né? E a gente tirar o preconceito. O Vida Saudável não terminou ainda, fica com a gente que depois do intervalo tem mais. Essa última entrevista agora é com Beatriz Madruga, ela é preceptora psicóloga lá no Instituto Santos Dumont. A construção de habilidades sociais e emocionais também são possíveis a partir de ambientes aqui como esse. Vocês acabaram de ver aqui o Paradesporto voltado para as crianças do transtorno do espectro autista. E agora eu estou aqui com Beatriz Madruga, preceptora psicóloga, que vai explicar para a gente esses ganhos, né? Essa construção de habilidades que pode acontecer tanto no ambiente aqui, né, esportivo, quanto no ambiente dentro da sala de aula. O esporte ele pode trazer muitos ganhos para o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Principalmente porque ele acontece através do lúdico e do brincar. E o lúdico e o brincar favorece muito o desenvolvimento cognitivo e de habilidades sociais das crianças, né? Então, assim, a interação entre as crianças, a tolerância à frustração, a perder, a aprender competitividade, né? A fazer trabalhos em duplas e em grupos, a transpor obstáculos, tudo isso vai trazendo habilidades sociais, né? Que vão sendo construídas aos poucos no evento como o do Paradesporto. E a gente também percebe isso com relação às habilidades físicas, né? A motricidade ali das crianças. Tanto do ponto de vista das habilidades motoras amplas, como habilidades motoras, motricidade fina, o esporte ajuda muito. Em geral, as crianças no espectro autista não têm dificuldade de motricidade ampla, mas motricidade fina já tem um pouco mais. Então, o esporte ajuda muito nesse aspecto da motricidade fina e da coordenação motora também. Como fica, né, o ambiente familiar, uma vez que eles passam a frequentar a escola, frequentar aulas, né, o Paradesporto? Algumas famílias trazem que sempre é uma noite que as crianças dormem melhor. Que eles estão mais descansados, saem daqui mais aliviados e têm uma noite de sono melhor, né? Tem algumas crianças que tomam medicação, que são muito agitadas, que precisam de medicação para dormir e às vezes o dia do esporte é um dia melhor em casa. Como é que é essa construção, né, de habilidades a partir disso? O brincar, ele é mais importante do que o que a gente imagina, né? Através da brincadeira, a criança mobiliza muita coisa ao mesmo tempo. Então, ela mobiliza a parte motora, a parte física, a parte cognitiva, porque você precisa entender comandos, entender regras, entender o faz de conta que a brincadeira é. Isso é algo muito sofisticado do ponto de vista cognitivo, entender que uma coisa é um faz de conta, né? Então, além de tudo isso, fazer tudo isso socialmente. Então, habilidades motoras, cognitivas e psicossociais, né? E também afetivas, por que não dizer, né? Já que na interação também entram os afetos, também entra o aprendizado da frustração, da competitividade, de questões desse tipo. Então, a brincadeira em si, ela mobiliza muita coisa ao mesmo tempo de uma forma natural, que a criança não precisa muito aprender, ela já sabe como fazer, né? Então é por isso que é importante que o esporte seja dessa maneira e que a atividade do brincar seja bem presente na vida das crianças. E a gente, nesse momento em que começamos a perceber a inclusão nas vagas, né, destinadas ali a estacionamento, a aeroportos, e a gente ainda assim tem muita resistência, né, por parte da sociedade, você dentro desse ambiente aqui no ISD, consegue perceber ganhos com relação à causa? Sempre uma data de muita celebração e de muita resistência, né? É luta e celebração na mesma medida. Eu acho que a cada ano que passa a gente tem tido mais ganhos, mais conquistas, né? Tá havendo uma maior compreensão social do que é o autismo, né? Eu acho que a aceitação plena ainda não está acontecendo, por isso que a gente ainda tem que lutar para conscientizar e para as pessoas entenderem do que se trata. Mas é sempre uma data de celebrar também as nossas conquistas. Eu acho que do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, a gente tem ganhado muitas lutas, né? E eu acredito que a tendência é continuar vencendo. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, viu? Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, que é o @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável pra você aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau!